Jesus. Bom dia, povo de Deus, vamos pôr de pé naquela linda sala de aula. Mais uma vez aqui diretamente do altar, hoje nós estamos no dia da comunhão, né? Dia que nós celebramos a memória do Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu sim por nós, mas ele não ficou morto, vivo ele está. Amém, por Deus? E não daquele que tem com o coração confessou com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que ele veio em carne, que morreu por nós, mas não ficou morto, ressuscitou. Você não só pode, como deve participar da Santa Ceia. Nossos amigos, pense um pouco, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Você na sua casa também pode preparar um pedaço de pão, um suco de uva. Daqui a pouco nós vamos estar ministrando a Santa Ceia. Todas as pessoas que vêm, não vêm só para assistir, né? Não só, muito menos para visitar a igreja, mas vêm para participar do culto mesmo, e ali de uma posse da tua vista, da nome do Senhor Jesus. E no mundo espiritual, uma distância. Deus está em todos os lugares. Você não conseguiu comparecer presencialmente, mas Deus, onde eu estiver, vai te alcançar, te visitar em nome do Senhor Jesus. Senhor, pastor, mas eu não sabia, né? Da Santa Ceia, estou preparado, aceitei Jesus como Salvador, já me batizei nas águas, eu pretendo me batizar no próximo batismo. E como que eu faço? Eu não tenho suco de uva na minha casa. Onde você estiver, também é uma atitude de fé em nome do Senhor Jesus. Se não tiver um pão, você pode usar um biscoito. E se não tiver um suco da uva, você pode usar água mesmo em nome do Senhor Jesus. Isso aí são elementos representando mesmo o Senhor, porque a água também é o Senhor Jesus. Amém? Vamos buscar a Deus, feche seus olhos, abra o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo, a sua vassoura de fogo, passando sobre nós. Nós precisamos, meu Pai, ser envolvidos diante da tua presença, Pai. Diante do teu amor e da tua misericórdia, Pai. Pois sem ti nada podemos fazer, mas contigo nós somos muito mais do que vencedores. O Senhor tem nos preparado bênçãos, sem limite. Senhor Jesus, na aliança em ti. Senhor Jesus, venha nos envolver com o teu redondo. Senhor Jesus, como nós precisamos buscar mais, nos envolver mais, abrir mais os nossos corações. Isso, estamos amanhecendo na tua graça, são seus filhos e as tuas filhas na tua casa. Agora é a hora em que o verdadeiro adorador agora o Senhor recebeu em liberdade. Isso, entra na liberdade dos filhos das filhas de Deus. Vai dando glória a Deus, igreja. Vai dando aleluia. Quantos glórias a Deus e aleluia na vida de hoje. Isso, glorificar é o único pedido. Aleluia, louvado seja o único também. Senhor Jesus, nós precisamos nos envolver no teu amor, na tua misericórdia, e tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. A luta é grande, mas sobre todas as coisas, em ti nós somos mais do que vencedores. Nós cremos que quando nos reunimos na tua casa, no espiritual da distância, o Senhor alcança nossos queridos, familiares, nossos amigos, aos amigos que estão nos acompanhando através da live, que já pode compartilhar esse culto, compartilhar e amar, compartilhar e evangelizar. Uma alma pode alimentar sem saber direito o que é perigo, e ali daqui a pouco ela está no meio do culto, algo pode chamar a atenção daquela pessoa, louvando ou regra de dar o crescimento. Nós temos que crer, temos que evangelizar, temos que abrir os corações, Senhor Jesus. Quantos estão desgarrados com o governo que não tem pastor? Precisamos ter os seus mandamentos e praticar. Precisamos, meu Pai, ser de perto, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nosso alvo é o céu. O caminho, Senhor Jesus, da tua palavra, Espírito Santo que nos conduz. Dessa maneira que nós podemos vencer. Oramos, meu Pai, pela paz mundial. Senhor, alcança, meu Pai, nossos irmãos, todos aqueles, meu Pai, que estão envolvidos nessa guerra sangrenta, na qual os liderantes, os semeadores de conflito, Senhor Jesus, verdadeiramente estão ali, quanto mais lenha na fogueira, em vez de apaziguar. E jovens e inocentes estão morrendo no meio daquele conflito. Senhor Jesus, visita-os com arrependimento, para que nenhum deles pareça fora da porta, fora da salvação. Porque não é
resolveremos, meu Pai. Não podemos passar pelo grande compromisso contigo, de aprender de ti. Senhor Jesus, muda tudo nas nossas vidas. Porque assim, ao único que é digno de receber, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Te colocar no seu devido lugar, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, Senhor Jesus, em primeiro lugar em nossas vidas, e até o último, Pai.
vai se aproximando em nome do Senhor Jesus, vai se aproximando do Todo-Poderoso. E isso, Deus, responde na alegria do coração. Abre o teu coração nessa hora e já vai adorando, já vai glorificando. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, manifesta o dom que Deus tem te dado, vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia, 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 vai falando na língua dos anjos. Isso, e você que ainda não foi, Jesus Cristo, ele pode batizar agora. Abre o seu coração, começa a agradecer a Ele, começa a glorificar, começa a ter se esvaziar do seu natural, da sua petição, da sua necessidade mais necessária. Oh, e busca o reino de Deus, da sua justiça. Senhor Jesus Cristo, eu te quero em mim, eu quero o teu Santo Espírito em mim. Aleluia. Esse Pai presente, o céu e a terra. É uma hora como essa que você é batizado com o Espírito Santo. É uma hora como essa que você é renovado. É uma hora como essa que você é um verdadeiro adorador, adorando, abrindo o coração, sai da mesmice, põe lenha nessa fogueira. Aleluia. É o dia da comunhão dos filhos, na casa do Pai, a comunhão com o Pai. Foi Jesus que te convidou a cear. Não foi um convite humano, a ceia não era do pastor, a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor Jesus. Aleluia. Geral em canto, isso, apesar de todas as coisas, você é mais que vencedor, você chegou até aqui. Quantos não conseguiram chegar? Quantos pararam pelo caminho? Quantos já foram até recolhidos para a glória? Mas você está aqui. Oh, Deus tem muito para te usar. Deus tem uma obra linda na vida de cada um de nós. Oh, e a partir de nós, para alcançarmos queridos, para alcançarmos familiares, para alcançarmos essa sociedade festa, podre, que está no maligno, Pai. Em nome do Senhor Jesus, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da fé, nós conseguimos. Você pode se oferecer mais, você pode se abrir mais, você pode se render mais ao Todo-Poderoso. Oh Senhor Jesus, amado de nossas almas, para a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio, Espírito Santo do Senhor Jesus, fica conosco para sempre. Nós precisamos de ti em todos os nossos caminhos, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Amém? O Senhor Jesus, uma luz. Eu me compus aqui, confessamos tua aqui, e me compus aqui, pois o dia da morte prosseguirá a todos nós, morreu completa onde ao coração do Pai. Hoje celebração da comunhão com o Pai, ele morreu, ressuscitou ele para sempre. Jesus, em tua presença, eu me compus aqui, contemplando tua face, e me a ti, pois o dia da tua morte prosseguirá todos nós, e nos deu completa acesso ao coração, ao céu, e o véu que separava, já não separa mais a luz.
fazer seu nome grande, 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 te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, sabe Cristo, e nosso querido amado Jesus, todas as coisas, amém? Exatamente, só existimos, esperamos os governos dele para o adorar em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, isso é comunhão em nome do Senhor Jesus, dos filhos da casa do Pai. O Senhor nos garante, onde houverem 2, 3 unidos em nome dele, ele está no meio, o céu sem a terra. É tempo da pessoa ser ministrada, abrir o coração mesmo. Aí quando a ministração da palavra entra, você não vai estar só assistindo o culto, você não vai estar só ali visitando uma igreja, mas você vai estar participando ali da natureza de Deus, você vai estar participando dessa presença mesmo, e tomando posse de tudo que você precisa em nome do Senhor Jesus, amém? Você está ficando à vontade, nós estamos estudando aqui o rei Davi, e chegou finalmente o tempo da coroação deles. Deus é Deus em nome do Senhor Jesus, amém? A coroação definitiva como rei de Israel. Pega a sua Bíblia, abre lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5. Nós vimos tudo que também passou para chegar até aqui. Começou pequenininho, cuidando das ovelhas, esquecido pelo seu pai. Quando o próprio Samuel foi ungir um rei na casa do Jessé. Passaram os 6 irmãos lá, não vai ter mais nenhum, não, tem um lá, não tem aquele menino. Então, vai lá cuidando das ovelhas. Então é esse mesmo. Enquanto esse rapazinho chegar aqui com 12 anos, 13 anos, nós não vamos sentar para comer. E assim foi. Tocava bem, ele não ficava tentando se aparecer com o rei. A notícia chegou para o rei, ó. Então o rei, o senhor está precisando de alguém que toque piano, o senhor está muito perturbado. Mas Davi não foi lá tocar perto do rei para ver se alguém olhava, né? E ali verdadeiramente o reconhecesse. Não, como muita gente às vezes faz algo perto de alguém para ver se a pessoa ali, né, aparece, alguma coisa. Precisa. Agindo Deus, quem? Você precisa se mostrar. Deus, ele vai mesmo te galar lá em nome do Senhor Jesus. Vamos tocar no lugar. Tem um rapazinho ali, ó, filho do Jessé, Belemita, homem valente, 13 anos valente, vigoroso, varão de guerra, né? O Senhor é com ele. Então traz ele aqui, foi lá tocar harpa, não precisou de nada. Mas mal sabia o Saul que aquele rapaz que estava tocando harpa e estava deixando ele em paz, já tinha sido ungido o rei no lugar dele. Ele não sabia. Aí veio o gigante Golias. Passou uns 2, 3 anos, veio o gigante Golias. Ele estava com uns 15 já. O Saul nem sabia direito que ele tinha 22. Por isso, a gente às vezes esquece. Se quando alguém perguntar alguma coisa para você, com todo amor, repita de novo. A gente vive num mundo que é muita informação, né? E se for homem, então, faz com todo amor e carinho. E homem, mal é má, coisa de uma coisa por vez. As mulheradas não, é mãe, dona de casa, tem seus trabalhos fora, não sei o que lá. Às vezes ela está resolvendo 50 coisas ao mesmo tempo. Agora, o homem, mal é má, faz uma. Às vezes você está fazendo metade da primeira, para ali, vai. Às vezes a gente perde a atenção e o que aconteceu, mano? Aí o Davi foi levar lá um lanchinho para os seus irmãos, né? Como se fosse um iFood de ouro, uma propaganda aí. Depois vocês mandam cascar. Amém? Foi lá levar um lanchinho para os irmãos, levar uns queijos lá para o capitão, que era o Abner. E chegando lá, ele viu aquele gigante lá, todo mundo tremendo. O rei envergonhado, o Abner, que era o primo dele, que era o general do exército, envergonhado. Todo o exército envergonhado. E o Davi ficou indignado. Quem é que esse gigante aí para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é que ele pensa que ele é? Foi o único que falou. Foi um dos outros todos envergonhados.
Talvez algo que esteja envergonhando a sociedade vai ser aquilo que vai te promover, mas você tem que ter coragem. Esse Saul chamou Davi, quis colocar na armadura dele, a armadura não serviu, ele pegou 5 pedrinhas lá no rio, mais uma funda com uma tira, mas ele só precisava de uma. Enquanto o gigante estava lá xingando ele, que ia entregar ele para os cães para comer, o que ele pensava que ele tinha vindo contra ele, contra um pau, que era um pastor de ovelha. Então ele estava lá com o seu cajadinho na mão, com a sua funda na mão, mas ele falou assim: eu vou contra ti, contra o nome do Senhor dos Exércitos. Derrubou aquele gigante. Tenha fé, para esse gigante que está te afrontando, essa coisa que está te envergonhando, isso que está dando trabalho para você e para a sua família, vai cair com fé, em nome do Senhor Jesus. 15 aninhos ele tinha. 15. O Saul, quem perguntou quem disse rapaz? Não, ele está tocando arco lá para você, para te deixar bem. Nem ingrato. Às vezes o ser humano é muito ingrato. Mas às vezes é doideira mesmo, sem juízo. Era um caso do Saul, era muito sem juízo, era muito perturbado, era muita perturbação. Às vezes a pessoa tem um cargo, tanto um cargo, e quando ela chega lá, ela vê que não é nada daquilo e ela nem estava preparada. Cuidado. Deixa Deus agir na sua vida. Ali foi uma permissão, só foi permissão de Deus. E o próprio Saul chamou para ser primeiro armeiro, e depois colocou ele como general do exército na frente desse Abner, que era primo dele, primo do Saul. Mas depois o Saul descobriu que o Davi tinha sido o rei, ungido o rei no lugar dele, começou a perseguir com aquela loucura, porque o Abner ficava ali semeando aquela montanha. Ó, Davi vai te pegar, viu? Ele foi ungido rei, ó, ele vai te matar e vai entrar no seu lugar. Aí o Saul, por preocupação, começava a perseguir Davi por 2 vezes teve a oportunidade de matar o Saul, mas não fez, provando a sua lealdade, provando a lealdade até ao inimigo, amando o inimigo. E é isso mesmo que nós temos que ser. E foi quando o próprio Saul reconheceu que Davi é ungido de Deus e que seria um rei muito melhor do que ele. Colocou a sua casa em ordem, logo em seguida os inimigos se mataram. Os filisteus, que eram inimigos de todo o povo, mataram o próprio Saul. O Joabe matou o Abner, que era esse primo do Davi, do Saul. E o Isbosete, que era o filho de Saul, que o Abner tinha ungido como rei também, sem permissão, foi morto pelos outros capitães que estavam no lugar lá. Mas, depois da morte desse Isbosete, ainda ficaram 5 anos e meio Israel, o povo de Deus, sem rei. Judá tinha rei, era Davi. Mas o Israel ficou 5 anos e meio sem rei, sem sacerdote. Não fique nem um dia sem um rei, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos agora para a palavra? Olha o que diz o versículo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram, dizendo: eis-os aqui, teus ossos e tua carne somos. Olha a importância da comunhão. Aqui o povo realmente chegou a hora. Vamos ungir um rei agora. Esse rei ungido de Deus, vontade de Deus, para fazer a vontade do Todo-Poderoso. E agora o povo se reuniu diante dele e falou assim: ó, somos ossos e carne sua. Olha só uma importância de vivermos em comunhão, na mesma fé, amor, espírito, mesma palavra. O Senhor Jesus, ele fala, né, que teu mandamento é você praticá-lo, e seu amor a Deus sobre todas as coisas, amá-lo com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com toda a mente, com todas as forças, com tudo que você é. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao próximo como a ti mesmo. Quem cumpre esses 2 mandamentos cumpre toda a lei. Toda a lei. Então alguém que cumpre toda a lei se une em comunhão com o outro que cumpre toda a lei também, o céu será na terra. Olha a importância. Olha a importância da comunhão que Jesus garante. Onde vai, a partir de 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Amém? Aquilo que esses 2, 3, 4, 10, 100
100 mil, 1 milhão. Em concordância, tem que haver concordância. Uma só carne, um só osso, uma só palavra, um só espírito. Em concordância, vocês ligarem aqui na terra, será ligado lá no... Por quê, pastor? Porque o céu vai se unir à terra. Jesus está no meio. Quando Jesus está no meio, o céu se une à terra. Jesus está falando para o céu, irmãos. Mas quando os irmãos se reúnem em comunhão, ali em concordância, o Senhor se faz presente. Aí é ministrar a palavra de Deus, aquilo vai fazer diferença na sua vida, na sua casa, na sua família. É tudo que o inimigo não quer. Se um põe mil para correr, dois não põe 2 mil para correr. 2 põe 10 mil, é exponencial. A bênção é exponencial. Por isso que ele quer, cada um viva para um lado. Foi desde a saída do Egito, quando já tinham sido mandado umas 8 pragas contra o faraó se rendeu um pouco. Chamou Moisés de canto: Moisés, vamos fazer o seguinte, deixa as mulheres, as crianças, o gado, deixa aqui. E vão só os homens adorar o Senhor, seu Deus. É tudo que o Satanás quer. Qual a proposta do Satanás? Que um venha e outro não venha. E continua fazendo a mesma coisa. Uns vêm, outros não vêm. Não conseguem ter força. Temos que nos concentrar, temos que buscar, temos que orar pelas nossas famílias, pelos cônjuges, pelos filhos, por todos. Às vezes a gente fala: pastor, né? Mas família é uma coisa, os familiares são outra. Não, mas família é uma só. A família do seu esposo é sua família. O seu sogro e a sua sogra trouxeram o seu amor na terra. Como que não vale nada? E desse negócio de fora com sogra, né? Amarrado em nome do Senhor Jesus. Depois você vê o Moisés com o Jetro, como que eles eram. A Noemi com a Ruth, os 2 exemplos, né? O Moisés, né, com o seu sogro, que era o Jetro, que deu um grande conselho, que fez com que Deus chamasse Moisés para dar os mandamentos, porque ele estava só cuidando do povo, morrendo cuidando do povo ali, irmão. Mas o cuidado do povo era dar a palavra. Eu vejo que no meu ministério, às vezes a gente vê pessoas que, pastor, precisa conversar com o senhor depois do culto, precisa de um atendimento, de uma coisa, mas Deus sabe como nós preparamos a mensagem. Quantas vezes chegava lá no fim do culto, pastor, Deus já falou comigo, já está tudo resolvido. E é isso, foi o que Deus falou com Moisés, através do Jetro. Moisés, acorda. Você está perdendo a sua família, está morrendo, está atendendo 1 milhão de pessoas por dia, individualmente. Separa homens capacitados para cuidar de 50, de 100, de 1000. E só o que for mais difícil, traga para você. Moisés orou a Deus, e Deus respondeu isso para ele. E foi quando Deus o chamou para dar os mandamentos. Porque agora ele estava preparando para quê? Para dar a palavra. E foi o Jetro também que aconselhou: vez você para atender, você dá a palavra. E o que precisa de atendimento vai ser atendido pelos seus capitães. Isso que nós precisamos. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, buscar, descobrir e cumprir o nosso chamado. Ninguém é chamado para ficar só esquentando um banquinho, igreja, não, irmãos. Mas muitos, talvez, vêm fazer visita. Muitos mesmo vêm até, sabe, ali, né, assistir ao culto. Se você precisa ser ministrado para você se envolver. E não só assistir, ser um espectador, mas ser um participante. A palavra de Deus tem esse poder para você ser participante. Você não é um espectador, você é um participante. Temos que ser participantes e assim amar o próximo como a nós mesmos. Mas isso que vai fazer diferença. A bênção de Deus não é feita só por palavras vãs, não, mas por amor e por poder. Porque Jesus Cristo nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. Mas será que nós estamos colocando nossos 1000 para correr, para quando nós nos unimos, alguém nós colocamos 10.000? Porque quando nós estamos nos consagrando, buscando o reino de Deus, a justiça, buscando o Espírito Santo, buscando aquela direção de Deus mesmo, para quando vier os combates contra
sol que vem, irmão. Nós somos atacados. Nosso corpo é frágil, nossa natureza é frágil. Nós mesmo ali, se estivermos sendo a vontade de Deus para combater aquele bom combate, e assim, quando nós unirmos nossa fé, mandar todo embora. A quantidade de pessoas que tem aqui na igreja vai bater demônio no mundo inteiro, irmão. Na mesma fé, amor, espírito. Se um põe 1000, 2 põe 10.000, 3 põe 100.000, 4 dá para pôr 1 milhão de demônio para correr, 5 para colocar 10 milhões, 6, né? Vai colocando 100 milhões, 7, 1 bilhão de demônios. Alguém calculou que são 3 bilhões de demônios. Alguém calculou? Se a gente pôr uma vez, né? Que eram cerca de 10 bilhões de anjos, quando o Senhor fez lá o coral, e um terço se rebelou, então são 3 bilhões de demônios. Olha aí. 8 crentes na mesma fé, amor e espírito parado, não é para ter demônio na terra. É para estar tudo estipado. Mas tinha que estar na mesma fé, amor e espírito, mesma palavra. O problema é que cada um pensa no seu. Na hora que é para fazer, às vezes, uma oração possível, faz. Para se consagrar, para buscar, para crescer na graça, para pedir o Espírito Santo de Deus. Aquele que pede, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta vai ser aberta. Mas se nós somos maus, sabemos dar boas dádivas, presentes aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial daria o Espírito Santo àquele que pedir. A pessoa pede tudo. Ou pede a boca para fora. Está sendo só barulho. A palavra de Deus fala que aquele que tem fruto, o Espírito não produz o fruto, a natureza, o fruto, é só barulho. Toda oração, louvor é barulho. Ô pastor, então vou parar com tudo. Ao contrário, aqui você tem que fortalecer, irmão. É grande a responsabilidade. É grande você chegar no mundo espiritual e fazer uma oração por alguém. Dá uma palavra como essa aqui, pode ser no último culto. Pode ser o último culto, alguém que está assistindo aqui presencialmente ou através da live. Eu creio que se a pessoa prestar atenção, ela vai estar salva. E na salvação tem cura, tem libertação, tem prosperidade, tem perdão, tem o que a pessoa precisar. A salvação é inclusiva. E por que a pessoa não está conseguindo? Porque ela ainda continua com vãs repetições, fazendo as mesmas coisas, esperando que o resultado diferente venha somente do Senhor. Não é. Nós temos que fazer dessa parte que o Senhor vai fazendo. Ele está fazendo aqui. Davi não quis aparecer, mano. Ele continuou lá cuidando das ovelhas, ele foi lá levar o lanchinho, ele derrubou o gigante, o próprio Saul colocou como capitão, depois rebaixou ele para capitão, como general, depois rebaixou ele para capitão. O Arno tomou a frente dele e ficava com aquela contenda. O Arno estava gostando daquela história. Mas os inimigos de Davi, ele não precisou levantar o dele para matar. Eles mesmo se autodestruíram. E não pense que ele ficou feliz, não. Se você for ver aqui nos primeiros capítulos, aqui, no 2 e no 3 e no 4, do segundo Samuel, nós estudamos isso. Ele chorou por Saul. Ele abriu um luto por Saul, o inimigo dele. Ele também abriu um luto por Abner e por Isbosete. Então aqueles rapazes que falaram que mataram Isbosete, ele mandou matar. O que não era para ter tocado. Era o filho do rei. Era o rei que estava ali assumindo naquele momento. Quem conseguiu colocou ele como rei era o general que não tinha o poder para aquilo, mas colocou. Temos que orar pelas autoridades. Mas que se dignou com aquilo dentro mesmo ali do direito dele, ele fez o que tinha que fazer. É amar o inimigo, amar o pecador e aborrecer o pecado. Ama o pecador, independente do pecado do pecador. Ele não está daquele jeito que quer. Ninguém se droga porque quer. A pessoa talvez começou com brincadeira. Temos que amar. Temos que amar. Se colocar no lugar do próximo. Talvez você saiba alguma coisa da natureza, da criação, da educação, da cultura de alguém que é mais difícil, que é mais dura. E quer cobrar. E você ainda está ali, ó, à beira do caminho, igual o Bartimeu. Senhor Jesus, filho do rei Davi, tem misericórdia de mim. E já teve, irmão. Tudo que diz direito à vida e piedade, Jesus Cristo já nos deu. Tudo. Pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. E por que nós não temos a bênção? Se Deus
Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as nossas necessidades em Cristo, porque nós estamos pedindo mal, estamos fazendo da maneira errada, estamos igual ao cego Bartimeu, não estamos no caminho, estamos à beira, está tão perto do caminho, por que não entra no caminho? Por que não avalia o fruto? Como que está meu amor? Nós vamos começar uma série a partir da semana que vem sobre os mandamentos, pois você não perdido. Não é só da ceia, não, vem todo domingo, domingo do Senhor, aprender sobre os mandamentos de Deus. Como que eu vou praticar aquilo que eu não conheço? A ordem clara, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, é esse que me ama. Tem gente que não tem, e o pratica. Tem gente que não tem mandamento, e tem mandamento e não pratica, não está amando. Está falando que ama Jesus, mas está colocando para fora. Sempre tem coisa mais importante para fazer. Sempre. Então vamos aprender que existem 4 palavras para o verbo amar na Bíblia. 4. Tem 4 tipos. Aqui na nossa língua é amar, né? Mas o amor de Deus é diferente. Aprender mesmo. A diferença do amor ágape, do amor filhos, do amor eros, que é do casal. Temos que aprender isso. A pessoa fica bem. Todo crente tem que ter esse 3 amor. Que é casado com Deus lado. Essa é a diferença. Vai ser comunhão, céu e na terra. Batido, blindado. O inimigo passa bem longe. E se levantar para cair em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Exatamente. Para cair. Os inimigos devem ser autodestruídos. Ele não levantou a mão contra ninguém. Ninguém. Não foi atrás de ninguém. Ele orou a Deus: Senhor, onde eu vou? Davi vai lá para Hebron. Chegando lá em Hebron, o povo lá do judeu já, nosso rei, então consagrou para morrer. Mas não pense que ele foi atrás de Israel, não. Pense não, já está passando 7 anos e meio. Olha aqui, versículo 2. E também destes, antes sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saía e entrava com. Não é verdade. Saul fez pouquíssimas coisas. A perturbação dele era tamanho que o negócio dele era perseguir Davi, em vez de cuidar do reino, cuidar dos inimigos cercados. Não. A perturbação do Saul fez com que, em vez de ele fazer o que ele tinha que fazer, ele ficava buscando a Davi. E quem lutava? Quem vencia era Davi. Por isso que se cantava de Davi: Saul matou seus milhares, e Davi, no final já se cantava: Davi matou suas dezenas de milhares. Primeiro se cantava: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Depois passou para dezenas de milhares. Deus era com ele. Isso se enciumou mais ainda o Saul. Deixou ele mais e mais. E ainda que deram 1000 para Saul. Saul nem, na Bíblia não fala que ele matou 1000 nenhum, não fez nada. Ele teve uma primeira luta lá e todo feito da própria maneira. Depois foi oferecer incenso lá no lugar do Samuel, porque ele achou que o Samuel estava demorando. Aí Deus já não quero mais saber de Saul. Xingou o Espírito Santo, não extingue o Espírito Santo. Por isso que Deus nos alerta lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, para não extinguir, apagar o Espírito Santo. Quer dizer que é possível se apagar o Espírito Santo quando você anda no natural. O natural apaga o Espírito Santo. É a carne lutando contra o Espírito contra a carne, para você não fazer o que o Senhor quer. Gálatas 5. Temos que acordar na graça de Deus. O Saul apagou o Espírito Santo e ficou perturbado. Até o Jonas começou a combater lá com os inimigos e vencer, e ele lá preocupado com Davi, até que morreu pela mão dos filisteus, porque ele distraiu. Os filisteus entraram na terra de Israel. Você fica distraído, os inimigos estão entrando lá na sua casa, na sua família, no seu filho, você não está nem percebendo. Não se distrai com as coisas de Deus, não. O mundo espiritual é muito importante. Muito importante. Davi combatia, mesmo sendo perseguido, ele via o inimigo se levantar com o poder, ele ia lá combater. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre. Eles já sabiam, todos já sabiam.
com o Senhor, ele não foi ali querer correr atrás, não, isso é óbvio. Tem gente que ouve ali uma mensagem hoje, e que é feito ali tipo um acordo, uma conversa sobre um assunto, né? No outro dia a pessoa nem se preparou, não fez nada, continua na mesma van de repetição. E por que não aconteceu? Parece criança quando entra no carro, que vai daqui no litoral, né? A primeira viagem é para o litoral. Você pega um dia sem trânsito, daqui no litoral dá uma hora. Acho que menos de uma hora para chegar no litoral sem trânsito. Opa, já chegou. Né? Mas mesmo assim, no meio do caminho, a criança perguntou umas 15 vezes: pai, já chegou? Já chegou? Porque é acostumado só na escola. Entra no carro, aí 2 minutos, 5 minutos, está lá no colégio. Ô pai, já chegou? Agora imagina pegar uma viagem lá para o Paraná, sei lá, Rio Grande do Sul, lá para o Nordeste. Não tem problema. A criança não tem paciência para esse tipo de gente que está sem paciência. Paciência é fruto do Espírito. Será que eu amadureci meu fruto para ter mesmo ali condições de receber todas as bênçãos em Cristo? Todas as bênçãos em Cristo não é fruto do acaso, não. Tem gente que acha que é fruto do acaso, que vou ter a sorte de conseguir uma coisa. Não tem dessa, não, irmão. É fruto de comunhão, é união, é concordância com a palavra. A pessoa não concorda com a palavra. A palavra fala, a pessoa não é desse jeito não. Meu Deus do céu, acabou, você rasgou Jesus. Jesus é a palavra. Está tirando Jesus do assunto. Senhor, eu quero isso, aquilo, outro. Mas não deixa nada de errado, viu? Eu quero entrar naquela faculdade, eu quero entrar naquele relacionamento, eu quero entrar naquele emprego, eu quero aquele cargo. E Senhor Jesus, pelo amor de Deus, hein? Não deixa nada de errado. Sabe onde você colocou Jesus? Fora. Você tirou Jesus, você fez oração de Jesus, tudo em vão. No final você falou, seja feita a minha vontade. Você tirou Jesus dessa situação. Agora você pode orar a Deus, na direção da palavra, principalmente, a fé vem pelo ouvido e pela palavra de Deus, dentro daquilo que Deus te falou na palavra, você ainda faz sua oração da fé, e diz, Senhor, mas não seja feita a minha vontade. Se tiver que dar tudo errado, se tiver que ter um prejuízo, que dê tudo errado, mas que seja feita a tua vontade. Que eu não perca a minha salvação. Tem gente que quer, porque quer algo, e não consulta a Deus, aquilo ali vai levar a pessoa fora da salvação. Às vezes um curso, uma faculdade, né, não era para isso, mas infelizmente, com a educação e também a informação, está 95% na mão do maligno. Está mesmo, viu? Cuidado, viu? Vamos correr que ver sua justiça. Tem que ver se esse curso é necessário mesmo, essa informação que você está pegando se é necessária. Porque o inimigo está semeando com o tempo, colocando um monte de semente maligna mesmo, para tirar Deus da equação. E tem muita gente que estava firme em Deus, entrou num curso, começou a ver muito vídeo na internet, começou a assistir muita televisão, muito jornalismo, cadê fulano? Poxa, mas foi tão abençoado até ontem. Agora onde você está não presta mais? Deus é Deus de confusão? Gosta do prato que comeu ainda, são os primeiros a se levantar e ter pau na igreja. De onde veio? Onde alguém se consagrou com aquela pessoa assim, lá do fundo, tem gente que está do fundo, do lodo, do poço, da droga, da prostituição, da lascívia, do crime. E daqui a pouco está metendo o pau. Agora, hoje eu despertei. Está cheio. Acordei. Estava dormindo, até onde era ruim. E foi um lugar onde te alcançou em Cristo, que já te apresentou a palavra de Deus. Será que não é o contrário, não? Que agora você voltou a dormir? Está dormindo o barulho do inimigo? Está cheio de semeador de coqueiro. Olha essa guerra. Olha essa guerra. Os jovens se matando e os governantes não fazendo nada para parar a guerra. Só ficam lá, tem que parar a guerra. Mas não fazem nada. O que eles estão fazendo para parar a guerra é mandar arma. Poxa, como que vai parar uma guerra mandando arma se o outro está atacando porque está tendo arma? Muita oração. Muita oração.
para você não sair da presença de Deus. Para você que já está salvo, sempre está ali com o Senhor, não me deixe perder essa missão. Orar sério, Senhor, não me deixe. A luta vai ser grande. Ataque para todo lado, não é fácil, não. Quem falar que é fácil, talvez já está beirando o caminho. E daqui a pouco vai clamar misericórdia. Mas a misericórdia de Deus um dia vai ser sábio, está lá a carta de Deus. Temos que viver a graça. A graça é envolvimento. É o favor que nós não merecemos, mas envolvimento com o Senhor Jesus. Olha o Davi. Olha o Davi. Davi não é nosso exemplo, não. Mas olha aqui. Ele ficava lá tocando lá na beira do palácio do rei para ver se alguém tocava, chamava ele para tocar. Lá dentro do palácio. Não foram chamar ele lá. Onde você estiver, ninguém vai te esconder. Ninguém vai te esconder aquilo que Deus tem. A bênção vai chegar. E chegou agora para Davi. Mas não foi de uma hora para outra, não. Lembremos que ele foi ungido com 12 anos. Olha agora aqui. Versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor, e ungiu Davi rei sobre Israel. Olha Deus, Deus ele fez o homem à sua imagem e sua semelhança, e aquela primeira aliança foi lá no Éden. A ordem para o ser humano era frutificar e multiplicar. Não é ter doença, não é ter enfermidade, não é ter morte. Não é para ter morte, segundo o que está na Bíblia Sagrada. Adão morreu com 930 anos. E ele morreu novo ou morreu velho? 930. Ele morreu novo ou velho? Novo. Quem viu nos cultos sabe que ele morreu novo. Por quê, pastor? Porque não era nem para ter morrido. Era para a gente sair daqui, pô, onde você vai? Vou visitar minha avó. Qual avó? A Eva. Amém? E ela visitar ela para estar por aí, só a pecado é morte. Eles comeram do fruto, não morreram exatamente ali na hora, mas um dia morreram. O sopro divino estava forte sobre eles, por isso que eles viviam aquilo. O Matusalém ainda viveu 969 anos. Devido ao sopro divino. Mas foi se extinguindo esse sopro divino. Foi se extinguindo. E como eles estavam fora do paraíso agora, aqui fora é espinhos e cardos, é droga, é coisa que não presta. Tem fruta que é venenosa, né? Tem fruta que é igualzinha a outra e é venenosa. Aqui fora espinhos e cardos. É isso que Deus falou assim: agora espinhos e cardos produzirão. Do suor do seu rosto comerá todos os dias da tua vida, com dor. Se você sentir dor de trabalhar, glória a Deus. Mas pelo Espírito de Cristo nós vamos sanar, Ele vai sobre todas as nossas dores, amém? Faz parte da aliança com Adão agora. A primeira aliança foi no Éden, só da criação. E agora Deus, Ele não deixou Adão sem aliança. Você tem que ir lá para capítulo 2 e 3 do Gênesis. Isso não é aliança com Adão, para Eva. Fora que a lei das mulheres tem que trabalhar para ter o ciclo mensal, a gestação vai ser dolorida, vai ser cheia de espinhos, cheia de problema, de peso, né? E só Deus veio do Senhor para nós entendermos. Mas a aliança é essa agora. Depois o ser humano se andou mais de tanta maneira que Deus mandou o dilúvio. Mas fez uma aliança com Noé. E hoje nós todos somos parentes. Por isso, quando você pensa mal, fala mal de alguém, você está falando mal de um parente. De algum grau você é parente dele. Nós somos todos descendentes de Abraão e Eva, todos descendentes de Noé e sua esposa. Todos os seres humanos da terra. Todos, sem exceção. Sem exceção nenhuma. Aí a pessoa não gosta que façam mal do parente dele, do irmão dele, do pai dele, não sei o quê, mas vai lá fazer o crime. Só comete crime, só faz o mal, porque ele não conhece a palavra. Porque ali está fazendo mal para o parente.
Mas tem gente que é tão doido que faz mal para parente também. A falta de comunhão com a palavra faz isso. Finalmente agora, o Davi foi ungido rei. Não foi por força nem por violência, mas foi por experiência de Deus. Primeiro, o pessoal, os outros irmãos chamaram Davi 7 anos e meio antes disso, e ungiram ele sobre Judá. Em 2 anos o Isbosete passou, agora passaram-se 5 anos e meio, sem rei, sem sacerdote, e agora chegou a hora de ungir Davi. A explicação, resumo, está aqui no capítulo 2, 4. Olha aqui. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Então, tinha 30 anos, começou a reinar em Judá. Mas 30 menos 12 dá quanto? 18. Ele esperou 18 anos para se reinar sobre Judá. Será que você tem paciência para esperar a bênção do seu espelho? Você ficar reclamando? Tem gente que está cobrando Deus todo dia. Senhor, quando? Quando eu vou ter minha casa, vou ter meu carro, vou ter meu emprego, vou ter minha família, quando eu vou ter a minha criança? Né? Tem gente que quer ter filho. Descansa no Senhor. Cada oração dessa que você fez, você está fazendo uma inútil repetição. E está anulando a oração anterior. Olha com fé. Até orar de verdade. A oração tem que ser contínua. O problema é que a pessoa faz inúteis repetições várias vezes. Você, na verdade, você tem que tirar um tempo para você orar, até orar de verdade. Deus responde na alegria do coração. E você não cai na dúvida do Satanás e querer orar de novo. É só esperar no Senhor. Seja feita a tua vontade. A pessoa ora só um pouquinho. A bênção. Deixa nada errado. Chega no outro dia e não aconteceu. Aí vai a pessoa. E no outro dia. Vai ter um dia que a pessoa fala assim: eu estou cansado, Senhor. Sabe a oração? A mesma pergunta. Nem vou falar não. Grava no gravador. Hoje eu fiz gravador no celular, grava no WhatsApp. Na hora que na hora da oração, aperta lá. Repetição. Está repetindo. Tem que tirar um tempo para o Senhor. Até que você ore de verdade. O problema é que a pessoa ora, não sente nada e continua mandando. Fica nessa inútil repetição. Davi não ficou cobrando ninguém, não. Eu sou rei, viu? Ninguém você não sabia, não? Nenhuma vez ele falou. Deus que mandou, vai para Hebron. Ele estava lá em Ziglag, que é um dos filisteus. Mas ele tinha paz até com o inimigo. Até com o inimigo. E essa é a diferença com o ungido de Deus. Até com o inimigo. Se alguém quer o seu mal, alguém é teu inimigo, mas você não é inimigo de Deus, você não tem inimigos. Amém, irmão? A pessoa pode até ter alguma coisa ali, porque a luz se dá com as trevas mesmo. Mas aí, a luz que o outrora apagava, uma hora brilha e cada dia brilha mais. E da mesma maneira que aquela luz está apagada e hoje está brilhando em você, você tem que levar essa luz da pessoa. Não fazer exceção de pessoas, é amor. Esse é o amor ao próximo. Olha mais aqui, versículo 5. Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Amém? Quer dizer, então, depois desses 18 anos da unção, ele ficou mais 7 anos e meio para ser ungido rei sobre todo Israel. Quer dizer, eles passaram mais de 25 anos na promessa. Sabe esperar? Deus tem o melhor para nós. É uma preparação. Deus ele não vai te colocar uma rascada, uma furada, nunca, jamais. E Deus não faz nada pela metade. Com o Senhor você nunca vai comer nada cru nem quente. Amém? Vai estar tudo no ponto. Talvez algo ainda não tenha se realizado porque você não está preparado. Não adianta pegar uma pessoa aqui, né? Vou dar um exemplo de um jovem, mas pode ser qualquer pessoa. Um jovem que tenha 17 anos e meio. 17 anos e meio. Né? Ó,
usar um carro, uma moto. Pelo que eu sei, é proibido no Brasil. Mesmo dentro de condomínios fechados, teve um caso um tempo atrás. Né? Alguém pode ser que algum tipo de emancipação exista, que eu não tenho certeza dessa lei. No caso de CNH. Se alguém souber, pode colocar aí, eu gosto de aprender. Alguém está assistindo, para pesquisar. Eu ouvi dizer que poderia ser que algum caso poderia ir aqui. Aqui no Brasil, a lei é clara, 18 anos. Você completou 18 anos, você pode tirar sua CNH. Se eu estiver dando um veículo automotor para um filho meu com essa idade, eu estou fazendo o que é certo? Está preparado? Porque a CNH não está preparado. Igual qualquer pessoa, a partir dessa idade, que pega o veículo para dirigir, que está com a CNH passada, que comprou, não falando que você pagou lá as taxas, não, eu comprou a CNH. Você não passou pelos testes, mas você pagou uma propina para alguém lá na autoescola, lá não sei quem, veio lá e pegou essa CNH. Se eu fosse você, ou não dirigia nunca mais, ou revolvi e tirava da raiz. A lei de Deus, ela não é pesada para quem obedece. Está vendo? Ninguém nunca desculpa. Tem umas que são feitas dentro do sistema, tem umas que são falsas. Na hora que chega na mão da polícia, isso aqui é mais falso que dar 3 reais. Não é? Não é? Tem umas que são falsas, que não está registrada, mas tem umas que estão registradas. Mas não quer dizer que está registrada, que alguém fez algo ilegal e transformou aquilo ali em legal, que vai te absolver no último dia. O que não aparecer aqui, vai aparecer lá no juízo. Crime prescreve, mas pecado não. Pecado não. Olha o Davi sobre esperar. Mais de 25 anos. Mais de 25 anos. Olha aqui, continuando. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e sobre Judá. Amém, irmãos? Senhor Jesus Maria está em paz. Amém? Glória a Deus. E Davi foi coroado finalmente rei sobre todo o Israel, a ser o ali, aquele apacentador das ovelhas. Irmãos, Davi foi o maior rei, o ungido de Deus. Ele passou o reino em paz, mas ele não teve paz. Teve muito problema com a família dele. Imagina, né? Davi, nós já vimos, ele teve 8 esposas. 8 esposas cristãs. Uma foi até fruto de adultério, de homicida. Ele praticamente colocou Urias lá na frente de batalha que morreu para o marido da Batseba, porque ela já estava grávida de Davi. Né? Olha só, então por isso que ele vai exemplo. Homicida e adúltero. Fora as concubinas. Ele fala que ele teve muitas concubinas. Aí na hora que o Salomão perdeu a cabeça de vez mesmo, ele teve 700 esposas princesas. Princesas, não era qualquer coisa não, hein? Eram princesas. E mais 300 concubinas. Onde que veio? Meu pai tinha 8. E ele foi lá. E como Salomão estava tão em paz, que na verdade os reinos ao redor, por isso que foi aumentando o reino de Israel, aumentou, não ficou nesse trecho que existe até hoje não, que era da época de que o Josué subiu lá o reino não. O reino de Israel se expandiu de Davi e de Salomão. Por quê? Porque os reinos de redor, além de pagarem tributo para Israel, mandaram suas filhas princesas para se casarem com o rei Salomão. Por isso que ele está conquistando a mulher. Era presente. Talvez tenha alguma princesa que ele nem tenha encontrado. E mesmo que ele encontrasse uma dessas por dia, em 1000, ele ia demorar. Se ele encontrasse uma dessas esposas e concubinas dela hoje, ele só ia conseguir voltar a encontrar daqui a 1000 dias, praticamente mais de 3 anos. 3 anos, praticamente. Depois de 3 anos que ele ia ver a mulher de novo, misericórdia.
somos comprados para Deus, reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas, porque Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o príncipe dos reis da terra. Ele não é o rei de qualquer um, Ele não é o príncipe de qualquer um. Tem que assumir a sua posição. Ô pastor, como que eu sou um rei? Eu me candidato? A candidatura é você produzir o fruto, você amadurecer o fruto do Espírito Santo. Esse é o rei que tem domínio, faz parte, né? Uma das virtudes do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, o rei ele tem domínio, mas não só um rei, mas um sacerdote também, aquele que tem uma mensagem, que tem uma palavra e que tem uma vida. A palavra do sacerdote é sacrificador no altar, e tem uma vida no altar de Deus de sacrifício, que você abre mão das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos louvar o Todo-Poderoso? Vamos por cá, em nome de Jesus. Louvar que daqui a pouco nós vamos ter a nossa ceia em nome do Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus. Davi chegou em Jerusalém, ali vai reinar 33 anos, o tempo que o nosso Senhor Jesus passou na terra. Amém? E nós vamos nos preparar para ir para a nova Canaã celestial em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, uma linda salvação. E Davi foi ungido, foi ali mesmo coroado rei dos judeus, rei de Israel, e foi para Jerusalém. Amém? E nós, cada um de nós, vamos comprar para Deus reis e sacerdotes, ungidos do Senhor, para alcançar a nova Jerusalém celestial. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, o Paulo fala sobre todas essas coisas no primeiro sermão dele, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos é o quinto livro do Novo Testamento.
versículo também é o 13, a partir do 13. Atos dos Apóstolos 13, o versículo também 13. Amém? Fácil. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, a Panfília, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentados. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tem alguma palavra de consolação para o povo, falar. Você tem que estar preparado. O rei, ele tem que ter um. O sacerdote tem que ter uma palavra. Tem que ter uma palavra. Pode ser a pessoa mais dura. Tem muito mesmo judeu, que era ortodoxo, tradicional, que não cria que o Messias tinha vindo se convertendo. Porque é palavra. Deus está preparado para conversar com alguém de uma outra religião, porque evangelho não é combater as religiões, é o contrário, é mostrar o evangelho, a boa notícia. Mostrar que realmente o Senhor, Ele criou tudo do nada, e que nele tem poder. E você, às vezes, comprova até chegar. Quando você teve uma cura divina mesmo, os judeus não conhecem isso, não. O muçulmano não conhece isso. Nossos irmãos das outras cristandades também não conhecem. Eu estava desse jeito. E hoje, estou completamente curado em Cristo. E Jesus foi o único judeu que cumpriu toda a lei. Toda a antiga aliança se cumpriu em Cristo, irmão. E desde então, eles estão ali, como toda criatura, na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, os reis e sacerdotes. E também a criatura querer conhecer o seu Criador, irmãos. Mas muitos pegam o caminho mais fácil, mais largo. Nasci nessa religião, vou ficar nessa religião dele, não sei. De quem fala alguma coisa ao contrário. Por isso o combate só vai trazer confusão. É uma função. Aquela luz que outra hora apagava, era todo apagado, todo sujo, todo podre. Só gostava de coisa errada, de coisa suja, de coisa negra, de coisa das trevas. E agora não, agora brilha cada dia mais. Aquela luz negra, né? Se a sua luz for. Tem que tomar cuidado com essas palavras, hoje em dia parece que é proibido falar. Eu não estou falando nada contra nenhum tipo de raça, não, irmãos. Mas infelizmente, né? Eu tenho parentes. Minha avó casou 3 vezes. Se eu mostrar meus primos são muito mais que o irmão, por exemplo. Tem um primo meu que porém não. Mas não vou falar outra coisa hoje em dia, né? Sempre eu vejo que dizer alguém, ele não vai ligar, né? Mas quem vem de fora, como que é racismo, não tem nada a ver, nem os amigos sempre teve isso. A sociedade está ficando dessa maneira aí. Eu fiquei sabendo um negócio hoje em dia que eu fiquei abismado, né? Eu nem sei como chama mais aquilo ali. Não tem dentro do quarto, do lado das camas, não tem um móvel que se coloca o abajur, não pode falar isso aí não. Pode não. Esse dia eu fui falar para o arquiteto, ela me disse. Misericórdia, porque lá na época dos escravos, né, diz uma lenda, ninguém comprova, que esse nome foi criado no mundo porque os senhores lá dos enterros lá, pegavam lá um escravo e deixavam ele lá, segurando o copo de água. O senhor dentro do quarto a noite inteira. Não. Ninguém comprova que isso é verdade. Aí colocaram o nome do móvel e a gente pode falar o nome do móvel. Olha como está essa sociedade. E o que importa mesmo ninguém faz. E o amor ao próximo. Na verdade, você está dividindo.
lacração, essas coisas, a pessoa procurando, sabe, uma palavrinha fora ali de contexto para querer mesmo bater em alguém. Amarrado em nome do Senhor Jesus. Amarrado, temos que brigar em nome do Senhor de todos. Na verdade, qualquer tipo eu penso assim, qualquer mesmo tipo de coisa que facilite por uma pessoa por conta de raça, de religião, por causa de condição social, na verdade não está incluindo, está excluindo. A pessoa tem que estar preparada. Por que tem que ter facilidade em alguma coisa? Mas teve menos oportunidade, né? Eu não vejo isso. Não vejo. Somos todos iguais perante Deus e acabou uma exceção de pessoas. A sociedade tem uma dívida com os escravos, né? Mas o mundo sabia quando estava vendo. Nós fomos enganados no caminho, morreram no meio do caminho, mas, bom, entendi, tá bom, acabou a escravidão, então vamos sua posse. Aí fica mesmo nessa ladainha que só gera divisão, que só gera confusão. Deus não é Deus de confusão, por isso que talvez a gente tem aqui, alguém pode até pensar dessa maneira para se ofender aí, né? Não, eu não estou com nenhum tipo de, muito pelo contrário. Os meus parentes lá minha avó era índia, primeiro o pai da minha mãe, que eu não conhecia, chamava José Pires, ele era descendente espanhol. Então sopraram aqui quase como leite. Mas depois ela casou lá com os morenanos, ela era dos primos. Minha esposa está aqui cansada. É assim mesmo. Índia com espanhol e Índia com os descendentes dos escravos. Mas isso aqui não é seu primo, olha o documento, nossa avó é mesmo. Amém, irmãos? Graças a Deus é assim. Essa é a beleza do nosso país. Nosso país é muito miscigenado, está tudo misturado, não dá nem para separar isso. Porque por mais que nós somos descendentes de índio também aí. Cadê? Puro da Europa, não tem nada. Amém, irmãos? Em nome do Senhor, tudo coisa que o Satanás ele semeia e tem gente pouquinho que está lá, sabe, comendo essa semente do Satanás, que só gera contenda. Mesmo lá no meio da guerra está cheio de xenofobia lá, que é aquela coisa contra os de outra nação, outra sociedade, né, que a pessoa tem raiva, tem medo também. A xenofobia é raiva e medo de pessoas de outras nacionalidades em meio à guerra. Olha como está a sociedade. Muita oração. Paulo está sentadinho ali no banco, como qualquer um dos irmãos um dia, eu vou chamar o irmão para pregar aqui, irmão. Como já fiz. Ô irmão, traz uma palavra aqui. Como aconteceu comigo? Eu estava sentado no meio de uma vigília, comendo, nem sabia de nada. Foi quando o pastor, a primeira vez que eu vem cá, irmão, tem uma palavra para dar para o povo. Quem vai pegar agora é você. Se for, não sai nunca mais do altar. Não é bem, irmãos? Nunca tinha subido no altar nem para limpar. Deus é Deus. E assim como cada um de nós tem que estar preparado. E a preparação não é fruto do acaso. É quando você começa a ver. Eu sempre tive isso de anotar. Nossa cabeça é falha, mas desde a época que eu estudei, essas coisas eu notava. Eu com a minha letra, né, porque às vezes eu nem entendi. Mas o professor estava falando, eu estava anotando. Ele estava falando ali, aquele ensinamento que está fora da matéria, que é a matéria, aquele ensinamento fora. Uma coisa que eu faço com o Evangelho, desde quando eu pisei na igreja, o Testemunho da Graça, tem ensinamento, não é uma nova religião. Então, independente da religião que você professa, talvez você que está assistindo o culto online, é só ensinamento. Às vezes a pessoa pensa assim, o mundo vai ser destruído por causa dessa guerra, por causa das bombas atômicas. A droga está destruindo a sociedade. Não. O que está destruindo, o que vai destruir a terra é a falta de conhecimento. O meu povo só foi destruído por falta de conhecimento. Então o povo de Deus é toda a humanidade. É a falta de conhecimento
conhecimento só vem por falta de entendimento, porque não há ensinamento. Se está tendo ensinamento, a pessoa está tendo entendimento e não está buscando. Tem que buscar. É igual na matéria lá. Você estava aprendendo uma matéria. Você não entendeu? Professor, por favor. Tem gente que está com vergonha. O missionário estava lembrando uma coisa ontem para nós, fechado, que há muito tempo já, que realmente o ensinamento traz uma fé positiva. É ou não é? A fé tem que ser positiva. Porque às vezes a pessoa tiver com alguma dificuldade, com alguma doença, alguma enfermidade, ela não fica até com vergonha. Parece que a pessoa está derrotada. Não, irmãos. Tem que comunicar com os santos sobre as suas necessidades, desde a época do Senhor, irmão. E tem gente que fica, não pensar que eu sou derrotado, estou passando essa luta na minha casa, na minha família, com meu filho, com esse problema de saúde. Não. Aquele que pede, recebe. O funcionário me falou para a dona Madalena, está esperando o quê para pedir oração, filho? Quem foi nesse culto que ela pregou lá, ela falou, ela estava lá toda lá, mas eu não estava oferecendo não, irmão. Até porque a oração oferecida, irmão, às vezes não acontece nada. Porque muito pode a oração do justo, mas muito não é tudo. Quando você oferece oração, a pessoa não tem fé. Você vai fazer oração, a pessoa não tem fé. Não vai acontecer nada. Agora, quando ela já tem a fé para pedir, o céu se vai dar. Olha a comunhão aí. Olha Jesus já se fazer presente. Faz uma oração. Feito todo mundo. É isso que faz todo lugar. Aí o Paulo, o que ele fez? Ele apresentou Cristo aos judeus. Versículo 16. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas e os que temei a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram-lhe um rei, e deu-lhes por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, o qual também deu-lhes o testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha a preparação. Ele estava no meio dos judeus, de negado a Deus, não reconheceram Deus, não queriam saber. Eles estavam esperando o Messias, como muitos estão esperando o Messias ainda, mas não entenderam que o Messias já veio. E todo o poder foi nos dado no Messias, para pisar serpentes, escorpiões. Ele derramou o Santo Espírito sobre toda a carne. E no nome dele nós expulsamos demônio, curamos enfermos. Eles não saber. Mas na hora houve a oportunidade, Paulo. Nós somos os escolhidos de Deus. Fomos levados escravos lá para o Egito. Lá ficamos lá também mais de 400 anos como escravos. Deus nos tirou com mão forte, 10 pragas, abriu o mar vermelho, destruiu todo o Egito, não sobrou nada do Egito. Nos deu os mandamentos, e aí nos deu os juízes, que aqueles dirigiam o povo diretamente pela palavra de Deus, até chegar ao Samuel, que foi o último juiz.
Foi quando o povo pediu rei, queremos rei, queremos rei. Deus permitiu a Saul, da tribo de Benjamim, que desviou a mente, e Deus levantou a Davi. Mas um homem segundo o coração de Deus, para executar toda a minha vontade. É isso que Deus está procurando, continua procurando. Os reis da terra. O verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não é aquele que adora só quando está tudo bem, para dar o testemunho. O verdadeiro adorador é aquele que adora quando a coisa está ruim, a coisa não está legal, quando está sofrendo, está sendo perseguido, está sendo afrontado, está no prejuízo. Alguém está fazendo algo contra você, trabalhando contra você, mas a alegria do Senhor é a nossa força. É isso que vai lembrar o Senhor. Você tem a força, né? Está produzindo, continua ali na produção do fruto, em meio às lutas. Você vai buscar mais, não vai fazer que nem o outro. Estou passando por luta, estou tendo tempo na igreja e eu vou parar. É o que Satanás quer. A pessoa recorda vocês, não, eu preciso mais de Deus. Estou passando por luta, eu preciso mais de Deus. Não vai ficar reclamando que não está tendo resposta, porque a vitória dele já nos deu da palavra dele. Tudo que nós precisamos está na palavra dele, até chegar ao rei, o Davi. Paulo está falando aqui, que assumiu o reino de Israel. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus, versículo 22, nós paramos. E quando Saul foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Davi era rei. Jesus é Salvador, mas não só de Israel, mas de toda a humanidade. Nós somos a Israel de Deus. Jesus Cristo resolveu fundar uma nova religião. E nem a história, alguns livros de história falam: quem foi Jesus? Está escrito lá: o fundador do cristianismo. Mentira. Jesus não veio fundar nada. Jesus veio restaurar o que estava perdido. O povo estava perdido. Teve vários desses trechos de 400 anos, não, 400 anos lá no Egito, 400 anos ali com reis, com juízes. Depois foram praticamente quase isso, os 400 anos com reis. Mas ficou-se 600 anos sem rei em Israel, antes de Cristo. E até hoje não tem rei mais em Israel. Quer dizer, são 2.600 anos sem rei em Israel. Mas o pior não foi isso. O pior foram 430 anos antes de Jesus, que não tinha nem rei e nem sacerdote. Não tinha um ungido de Deus na face da terra. Até que se levantou o João, agora que eu ouvi vai falar o Paulo aqui, falando de Cristo. Olha aqui, versículo 24: tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Deus ama o pecador, temos que amar o pecador, mas o pecador se arrepende, temos que levar o arrependimento. A pessoa tem que reconhecer os erros. É isso que é a diferença. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amor, esse amor está disponível, mas para amar de volta tem que ter um mandamento e praticar. Aí vai ter o amor de Jesus, vai ter disponível toda a manifestação. Jesus ele diz assim: eu amarei e manifestarei a ele. Mas tem que ter um mandamento e praticar. Começa com arrependimento. A Santa Ceia não é um ritual. Espero que as pessoas, ninguém tenha vindo participar
do ritual religioso, né? Vai fazer uma visita na igreja, não, tem que fazer um ritual. Porque cada culto é uma ceia. Nós podemos até usar os elementos, o pãozinho, representando o corpo, e o cálice com o suco da uva, representando o sangue do Senhor. A cada culto é uma ceia. Cada culto é ministrada a palavra. João capítulo 6. O Senhor Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verbo divino, ele é o pão, ele é a palavra, ele é a água, ele é o sopro de vida. Ele é tudo. Amém? Jesus tem que ser nosso tudo. Temos que luta bem. Só que quando a luta vem, nós sabemos quem luta por nós e quem vence por nós. Amém, irmãos? E o suco? O suco, quando você, pela palavra, você está ali, longe, ou à beira do caminho, como está o certo Bartimeu, quando você recebe mesmo ali a palavra de Deus, o Espírito Santo te convence do pecado. Que tem gente que não sabe nem o que é pecado. E aí você se arrepende. E nunca mais quer passar perto daquele buraco. Isso é arrependimento. Remorso faz com que a pessoa ali na hora chora. Deus, o que eu vou fazer? Mas daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento, não. Isso é remorso. O Espírito Santo te convence da justiça. Para que na hora que se inverter essa situação, você está buscando o rei, não faz mal para ninguém, não está pecando, está lutando, mas alguém vem e pega contra você. Aí você fica com aquela ira, com aquela revolta, com aquela mágoa, com aquele sentimento de vingança, querendo justiça. Você não cai mais. O Espírito Santo te convence que a justiça é dele. Que o Senhor é o vingador. A justiça dos homens tarda e falha, mas a de Deus não. Na verdade, a pessoa que te fez o mal, você vai orar para aquela pessoa. Aquela pessoa que te fez o mal, ela não merece o inferno. O Senhor nos ensina o Pai Nosso, é perdoando que se é perdoado. É abençoando que você é abençoado. Essa é a preparação para si. E nos convence do juízo. Um dia todos iremos comparecer diante do juízo. Satanás já está julgado, condenado, não tem jeito para ele. Mas Deus vai dar a oportunidade até o nosso último suspiro, até o último suspiro do nosso querido familiar, para ter esse compromisso com ele. Amém? Aí depois da pessoa reconhecer os seus erros, se arrepender, perdoar e ser perdoado, confessar com a boca, crer no coração que Jesus Cristo veio em carne, que morreu pelos nossos pecados, mas que Ele ressuscitou e vive para sempre, e nós queremos viver para Ele. Aí a pessoa deve fazer o batismo nas águas e buscar o batismo do Espírito Santo. Versículo 25. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem eu sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra da salvação. Além dos que incluir. Pode ser a nossa última oportunidade. Uma chance igual a essa, talvez você não tenha mais. Nem eu. A palavra da salvação tem tudo o que você precisa. Muitos se revoltaram. Muitos. Mas alguns falaram: Paulo, volta toda semana para pegar para nós. E nós voltamos toda semana para pegar a palavra. Domingo, toda semana. Nós temos culto segunda-feira da prosperidade, quarta-feira da ter a família, sexta-feira da cura divina, da libertação. Volte, sempre que você puder, venha participar dos cultos, que cada culto é uma ceia. Hoje nós celebramos com os elementos. A cada culto tem o pão vivo, nutriente para a nossa alma, nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus, se estivermos nos desviando, nós
ali o Espírito Santo nos convence do pecado, nos lava no sangue de Jesus Cristo e nos traz de volta em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a preparação para a ceia. Vira mais dois livros aqui, vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mesmo Paulo aqui, ele passa Romanos, também vai para 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? Amém. Versículo 23 diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice no Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que ceais e bebedes em memória de Novo Testamento, a nova aliança, que agora é em Cristo. Davi fez aliança lá com todo o povo, reuniu o povo de Israel, e em Cristo reuniu com toda a humanidade. Todo aquele que fizer uma aliança com Jesus, todo aquele que reconhecer como Salvador, faz parte dessa aliança em nome do Senhor Jesus. E o que o Senhor nos diz é que nós devemos celebrar até que Ele volte. Olha o versículo 26, porque todas as vezes que comer esse pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, que Ele volte. O João 6, onde fala que Ele é o pão vivo, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que aquele que não come do pão ou bebe do cálice não tem parte com Ele. Então nós não podemos deixar de comer e de beber. Só que Ele nos alerta também que nós não devemos comer e beber indignamente. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ô pastor, o que eu faço então? Eu não falei, se você já aceitou Jesus como Salvador, se você não veio participar do ritual, aí você veio participar da ceia, participar da palavra de Deus, vai ser participante nas coisas de Deus para crescer na graça de Deus. Você não só pode, como deve participar. Ô pastor, mas eu não aceitei Jesus. Não aceitou porque aceite. Sente qual no seu coração. Se Jesus Cristo falou do seu coração, fala com Ele, aceite Ele como Salvador, único da sua vida. Se você não batizou, mas pretende se batizar no pós-batismo, você pode participar também em nome do Senhor Jesus. Amém? Colocando a casa em ordem, se examinando. Olha o versículo 28. Examine-se, pois, a pessoa a si mesma, e assim coma desse pão e beba do cálice. Amém? Cada um fazendo esse autoexame. Ninguém pode te representar diante de Deus. É só você diante de Deus, abrindo o coração, falando com Deus, e aí confessando, perdoando, sendo perdoado, pedindo força para o Senhor e preparando para a ceia. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Amém? Graças a Deus. Então é no seu lugar mesmo, feche seus olhos. Agora você faz uma reflexão, maldição mesmo. Um minuto. Quem está arrependido, quem foi convencido do pecado pela palavra, entendeu mesmo da sua responsabilidade, você fala com Deus sobre aquele que você tem praticado, e aquele que talvez fizeram contra você, e que você até hoje não teve força para perdoar, mas perdoa de todo o coração. Esteja apto, não só para participar da ceia, mas para entrar no céu. Feche os olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é a maior dia da igreja. Hoje nós celebramos a memória do Senhor com os elementos, o pão representando o corpo de Cristo, e o suco da alma representando o seu sangue. Mas não pode ser uma científica, não pode ser na mentira, não pode ser no pecado. Ô Senhor Jesus, olha para nós. Tivemos cometido algum erro, Pai, consciente, inconsciente, Pai, nos livra, nos lava, nos purifica nessa hora. Ô Senhor Jesus, vem com o teu poder. Quem pode entender os próprios erros? O Davi falava isso.
que não era perfeito, mas Deus, ele diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era sincero. Onde ele caía, ele se arrependia. Oh Senhor Jesus, nos dá um arrependimento, nos dá comunhão contigo, em nome do Senhor Jesus. Estuda-nos até os pecados que nos são ocultos. Ajuda-nos, meu Pai, a perdoar aqueles que tanto nos ofendem. Oh, Deus sabe o que faz, perdoa, Deus sabe o que faz, livra-os da verdade do mal. Ou que eles tenham um encontro contigo, que não faça mais mal, nem para nós e nem para ninguém. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a não cair mais em tentações. Oh Senhor Jesus, assim quebrando toda a eficácia do diabo, do mensageiro do diabo nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, toda brecha seja fechada. Em nome do Senhor Jesus, estamos sujeitos à tua palavra, nós resistimos ao diabo e ele foge com as dores, com as doenças, com as enfermidades, pois o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, vai receber do corpo do Cristo e vai receber do sangue de Cristo para assumir todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus, irmãos, pode passar assim, em nome do Senhor Jesus. Pegue, cada um pegue o corpo, pegue o sangue e aguardemos um para os outros para participarmos em nome do Senhor Jesus. Cristo já nos preparou. Cristo já nos preparou um manjar que nos convidou. E agora nos convida a cear com celestial maná. Com celestial maná de graça. Vem família, sua alma saciar, vencear o mestre chama vencear, vencear o mestre chama vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar, como os pães multiplicou, como os pães multiplicou, água e vinho transformou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, eis discípulos a voltar. Os Cristos a ganhar. Mas Jesus responda, mas Jesus outra vez partilhou, pegou de novo. Ao tornar a praia então, vem no fogo, enche o pão. E Jesus nos convida a se abrir, vencear o mestre chama vencear, vencear o mestre chama vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar, mesmo hoje tu te podes saciar. Como os pães multiplicou, como os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencear. Hoje o Senhor Jesus Cristo, ele foi caído, ele tomou o pão, grande o pão dos céus, e tendo dado graça, disse: tomai e comei, este é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceais em memória do Senhor Jesus. Estamos em memória. E esse pão consagrado ao teu corpo, Pai. Tu
qual o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Pelas suas feridas nós já fomos sarados. Nós assumimos todas as bênçãos da nova aliança. Em Cristo Jesus, para a tua glória. Pode participar do povo de Cristo. Ele foi moído, foi solto pelas nossas iniquidades. Oh Senhor Jesus, quanta dor o Senhor sofreu. Ah, Senhor Jesus, teu escravo na tua mão, nos seus pés. Foi pela terra. Cada chaga ferida, 39 chicotadas, vezes quantas tiras tivesse, cortando, meu Pai, ali sua pele, tua carne. E em cada uma daquelas chagas feridas estava sendo depositado o meu pecado, a minha transgressão, a minha dor. O sacrifício não foi em vão, foi real, foi verdadeiro. E ali Jesus Cristo nos deu saúde em nome do Senhor Jesus. Toma conta da tua bênção. Teu corpo que é templo do Espírito Santo. Teu corpo que perdoa e foi perdoado. Que abriu o coração. Recebeu agora o corpo de Cristo. Oh, toma posse da tua cura. Oh, que sejam criados céus, nutrientes, oh, sejam ligados, meu Pai, aquele que esteja desligado, algo que esteja rompido, uma sequela de uma vida desregrada no passado, uma enfermidade, uma comorbidade, uma herança genética, uma maldição familiar, algo mesmo que vem hereditário mesmo. Em nome do Senhor Jesus, Jesus está te dando saúde, pode tomar conta da bênção. Pelo Senhor de Cristo nós já fomos sarados. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, visita o nosso tempo. Seu fogo santo passando, sua vassoura de fogo nos purificando de todos os males, tudo que não presta, doença autoimune, doença vascular, doença de circulação, aquela queimação na planta dos pés, está caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Aquele peso no corpo, peso nas costas, peso nas pernas. Oh, Jesus Cristo nos dá saúde. Ele já tomou nosso fardo. Em nome do Senhor Jesus, toma posse. Vai tomando conta da tua bênção em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu corpo agora. Oh, isso, vai abençoando cada parte do seu corpo. Abençoa mesmo algo que não esteja funcionando direito. Abençoa aquele órgão, aquele membro que não esteja funcionando direito. Onde Jesus Cristo entra, o Valdir sair, você tomou no corpo dele, com fé, recebeu na palavra, antes, está completamente agora na presença de Deus, você está completo, você está no ambiente igual ao céu para tomar posse da tua bênção, da tua cura, da tua libertação, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, eu prego, paraliso toda ação do inferno, toda ação do mal, toda coisa maligna, toda dor, todo encosto, toda ação do em nome do Senhor Jesus, esse povo não te pertence, esses corpos não são seus, pega todo o seu mal, sai da vida deles, não volte mais, em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice, apresentou o cálice aos céus. E tendo dado graça, diz: tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Fazeis todas as vezes que bebeis em memória de mim. Pai, Senhor, em tua memória. Esse é o cálice da nova aliança. O Senhor fez uma aliança com Davi, com todo o povo de Israel. O teu sangue faz uma aliança por toda a humanidade, de lavar do pecado, de nos restaurar, de sermos novas criaturas em Cristo Jesus. As velhas coisas passaram, tudo se fez novo. Senhor Jesus, olha a responsabilidade. Esse cálice no seu sangue
Oh Senhor Jesus, aqui verdadeiramente é o teu sangue que derramado por amor de muitos trouxe, meu Pai, para a vida eterna. Foi o bem mais precioso que já caiu sobre a terra. Por isso a tua palavra nos diz lá em Apocalipse 12:11, nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho de Cristo. Nós participamos do cálice do Senhor, tomando posse de todas as vezes. Pode participar do cálice. Aleluia, 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 aleluia. Não há impedimento mais na sua vida, meu irmão. Não há mais impedimento na sua vida, meu irmão. Sejam cheios, completos agora. Oh Senhor Jesus, o Senhor falou aos nossos corações que não calaram. Oh Senhor Jesus, nós nos consagramos, meu Pai. Nós ministramos cada um. Mesmo que alguém tenha feito fazer uma visita, Pai, assistir algo, não, agora está fazendo parte, sendo participante do corpo de Cristo. Essa é a tua igreja, Pai, nós somos membros do teu corpo. O sangue está segurando por nós agora, nós estamos pegando de todo o mal. Não há impedimento, chegou a sua vez. Chegou a sua vez agora de tomar posse da tua bênção, da tua cura, da tua libertação. Chegou agora a hora de você abrir o coração e glorificar o Todo-Poderoso. Começa a glorificar a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Isso é como o som das muitas águas. Aleluia. Isso está ficando bonito. Isso vai glorificando. Você pode colocar lenha nessa fogueira. Você pode se oferecer mais a Deus, se esvaziar nessa hora. E Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo de Deus e com fogo. É com fogo, aleluia. Isso, Deus responde a alegria do coração. Isso, já vai glorificando, vai adorando em espírito e verdade, na língua dos anjos. Não fala mais na língua portuguesa. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, fala na língua dos anjos. Glorifica e edifica-se assim mesmo, em nome do Senhor Jesus. Isso, e já ministra o seu irmão do lado, em nome do Senhor Jesus. Você que não foi batizado, abre o coração nessa hora. Não há mais impedimento, não há mais impedimento. Seja batizado com o Espírito Santo de Deus agora. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se envolva. Você precisa se envolver mais. Isso não há impedimento. Não há impedimento. Você está apto para participar da ceia, está apto para o Santo Espírito de Deus, para colocar a mão parada, para ser cheio do Espírito Santo, produzir o fruto, para você verdadeiramente amadurecer o fruto, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo até na hora que não era para amar. Não perca a tua paz, não perca a tua alegria. Isso, amadurecer, vai sendo bom para com todos, vai sendo otimista, benigno, vai sendo temperado, vai sendo aquela pessoa que tem a temperança, vai sendo longano, pessoa paciente para com todos, pessoa que verdadeiramente tem aquela esperança bondosa, aquela bondade esperançosa, aquela esperança para toda a humanidade se converter. E o domínio próprio. Isso, em nome do Senhor Jesus. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar.
na cruz, é morrer. É morrer, meu avô proclamar. Levarei, eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. E o Senhor Jesus vai só vitória, cremos que todos que oraram com fé, que perdoaram, foram perdoados, estão salvos. Na salvação tem cura, libertação, prosperidade, perdão, não há impedimento. Amém? Olha aí agora para você, uma coisa que você podia fazer, agora você pode. Quem que está se sentindo mais apto, mais preparado nessa aliança? Amém? Pastor, hoje foi bem, senão seja. Quem aqui? Pastor, glória a Deus, praticamente 100% da igreja, em nome do Senhor Jesus. E Deus tem muito para a nossa vida, é grande responsabilidade em colocar a mão na arada agora e continuar firme mesmo em nome do Senhor Jesus. Não fazendo visita, assistindo um pouco, mas sendo participante. Cada vez que você vai participando, não vai ter impedimento para você tomar posse da tua bênção e levar a bênção para a sua casa e família em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu já veio familiares, todos os nossos queridos, temos sempre essa condição, mas nesse testemunho de liberação em nome do Senhor Jesus. E às 18 horas nós temos mais comunhão em nome do Senhor Jesus e para Ele uma luz.